tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje é o nosso segundo vídeo aula e vamos tratar sobre esse tema que você está observando aqui na nossa telinha do lado, veja bem, estrutura do texto. Dentro desse tópico estrutura do texto, vamos tratar sobre parágrafo, frase, oração e período. O que são esses conceitos? Parágrafo, frase, oração, período? Vamos descobrir então. Pega aí o seu caderno de atividades que você recebeu, ou pega aí o seu caderno de anotações, acompanha aqui a videoaula, tenta responder as atividades. Esse vídeo vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp da escola e vai ficar aqui no nosso canal para você ver e rever e compartilhar com seus amigos. Você que está estudando aí para o Enem, que está estudando para concurso, tem alguma dúvida nesse assunto, deixa aí embaixo que eu responderei, ok? Vamos lá para o nosso primeiro slide. Vamos falar então, começando aqui sobre parágrafo. O que é parágrafo? É muito fácil de entender, não tem nada complicado com relação a isso. Vamos ler aqui o conceito. Ó. Parágrafo é uma divisão de um texto escrito em prosa, indicada pela mudança de linha, cuja função é mostrar que as frases aí contidas mantêm maior relação entre si do que com o restante do texto. Vamos entender aqui logo no começo, onde diz o seguinte, ó, parágrafo é uma divisão de um texto escrito em prosa. Vocês já aprenderam que existe o texto que é escrito em verso, é o caso dos poemas, são escritos em verso, que a gente chama de linha quebrada, né? Você vai escrevendo, chegou aqui, parou, voltou para cá. Você não escreve até o final da linha no poema. É o texto chamado linhas quebradas, é o texto em verso, são os poemas. Quando você pega uma carta, uma matéria de jornal, quando você vai fazer a redação do Enem, quando você vai inventar uma história, o professor passa aquela atividade, invente uma narrativa assim, assim, assado, né? Aí é o texto escrito em prosa, que utiliza a linha inteira, vai escrevendo até o final da linha, volta para a primeira, para a outra linha, aí até chega um momento que você parou e vai para outra linha. Então, essa parada aqui, às vezes no começo da linha seguinte, ou no metade, né? Você tem que recomeçar fazendo uma margem, vai formar outro parágrafo, significa que as frases que estão aqui dentro de um parágrafo, elas têm muito mais relação de sentido entre elas do que com o outro parágrafo. Isso não significa de modo algum que o que está sendo dito nesse parágrafo não tem relação com o que vem depois. Isso quebraria um princípio do texto, que é a progressão textual, né? O que vem depois tem a ver tudo sim com o que foi dito antes, aí você vai mantendo uma progressão textual. Então, prosa é isso, é quando você utiliza a linha inteira, né, você vai escrevendo, vai formando blocos, aí você forma o parágrafo. Eu trouxe aqui um texto para exemplificar o que é parágrafo. É um trecho de uma matéria que saiu no jornal, no portal G1. Então, aqui você observa que cada bloco traz uma ideia que é discorrida naquele bloco. Terminou aqui, veja, pá, mudou de linha. É uma mudança de linha. Significa que aqui estava falando sobre um determinado tópico, aqui já vai falar sobre outro. Nós vamos compreender perfeitamente isso aqui quando a gente chegar nas próximas aulas nossas a estudar a estrutura da redação do Enem. Onde você começa aqui com uma introdução apresentando o tema, a tese e já indicando os caminhos que você vai discorrer na redação, né? Você aponta aqui, por exemplo, 2 caminhos a ser trabalhado no seu texto, então cada parágrafo vai tratar de um desses que você indicou aqui. Então, aí você vai perceber bastante essa relação das frases dentro de um parágrafo e precisa ter essa relação para poder o texto ter sentido. Tranquilo? Entendeu o que é parágrafo?